Seja bem-vindo ao Uru Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. Estamos de volta com mais um episódio da nossa série Aves Extremas. Precisamos, claro, agradecer aos nossos apoiadores, que são as pessoas que tornam possível esse projeto continuar acontecendo. Conheça nosso programa de apoio em apoia.se/Projeto Uru. As nossas corruíras, Davidson Alves Soares e Fernanda Miquelina Dias, os Gaviões Carijó, Natália Bandeira, Letícia Palhato, Cássio Mandacaru, Maíra Luiza Garcia, Alberta Reduan de Freitas, José Carlos Merino Mombach, Renata Beco e Atos José Rodrigues de Souza, os Tangarais, Alessandra Ribeiro, Bruno Silveira, Davi Souza, Fred Cruz, Thiago Almeida e Rodrigo Silveira Machado, os Jacuz de Estalo, Lia Naomi, José Carlos Carvalho, Nailson de Andrade Júnior, Estevão Hernani Moraes, Leandro Rios, Mariana Machado Albuquerque, Lívia Ribeiro Queiroz, Aran Rodrigues Cardoso, Fernanda Isabela, Marília Fanuc, Natália Alenspac, Flávio Vieira Aguiar e, claro, as nossas águias de haste, Paulo Fonseca e Nelson Hervey Costa. Você pode também nos ajudar compartilhando o nosso conteúdo no WhatsApp, no Instagram, acessando revistauru.com/podcast e seguindo a gente no Instagram ou no Facebook. Você que não tem agregador pode ouvir o nosso episódio no nosso site e, claro, quem tem agregador pode dar lá 5 estrelinhas pra gente no Apple Podcast, pode curtir no Spotify, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Uru Podcast. Vamos falar hoje de uma ave que eu particularmente sou apaixonadíssimo desde a minha infância. E no meu caso, tudo geralmente começa com alguma ilustração muito bonita em alguma revista aí dos anos 80 e 90. Eu não consegui ficar imune a essa ave. Em vastos tempos idos, quando o mundo era diferente e não havia homens e nem doninhas da Nova Zelândia, Kakapo, o papagaio da noite, e Toroa, o grande albatroz, discutiam sobre qual deles deveria governar a Terra e decidiram testar suas habilidades. Concordaram em se revezar, tentando se esconder um do outro, e aquele que conseguisse se camuflar melhor venceria. Toroa tentou se esconder primeiro em terreno aberto, mas suas penas brancas e brilhantes o denunciaram. Tentou uma segunda vez, mas Kakapo teve facilidade em avistá-lo novamente. Agora era a vez de Kakapo. Ele se deitou sob algumas samambaias e se camuflava tão bem que se tornou invisível. Toroa procurou e procurou, mas não conseguiu encontrá-lo até que Kakapo começou a rir. Concordaram em uma segunda tentativa, e Kakapo se escondeu novamente, tão perfeitamente que Toroa perdeu o jogo. E desde então, Toroa, o grande albatroz branco, vive no vasto oceano, voando sobre a água, enquanto Kakapo, o papagaio da noite, vive na terra, camuflando-se nas cores da floresta. Essa é uma das mitologias Maori, que conta a história de uma das aves mais especiais da Nova Zelândia, o maior papagaio do mundo, Kakapo, o papagaio da noite. A gente sempre acha que a grande desgraça para essas aves acontece com a chegada dos europeus. Mas no caso das aves da Nova Zelândia, e aqui a gente vai falar especialmente do Kakapo, a grande desgraça, ou a primeira onda de desgraças, começou com a chegada dos primeiros humanos. Antes deles, essas aves tinham poucos inimigos naturais. Eram tão seguras nas profundezas da mata que acabaram perdendo a capacidade de voar. A sua maior defesa era a cor, os hábitos noturnos, o instinto de se congelar em vez de fugir. Essa estratégia de sobrevivência
lhe serviu muito bem até a chegada do curi, cão polinésio, que dependia do olfato em vez da visão para afugentar a caça. Os cacapos eram alvos fáceis, por assim dizer, e os curi engordavam com cacapos quando os povos maori, os iwi, se instalavam em uma nova área. O kakapo é uma das várias aves nativas da Nova Zelândia que é considerada a espécie staonga, ou espécies preciosas para os povos iwi, nigai e tahu. Era caçado por sua carne, pele e penas. A carne era uma grande iguaria para os tangata wenua, mas tinha um sabor forte e ligeiramente adstringente, de acordo com o paladar ocidental. A ave era depenada e esfolada antes de ser consumida. Alguns eram conservados em sua própria gordura em cestos feitos com a casca interna de árvores totara ou porra, sacos feitos de algas marinhas. Feixes de penas da cauda do kakapo eram presos a esses recipientes para decoração e identificação do conteúdo. Essa foi a primeira das ondas de destruição. E a segunda, como a gente imaginou, veio com os europeus. A história trágica, vamos dizer assim, como todo grande épico trágico também traz tons de esperança, começou no final do século XIX. Talvez o século mais bizarro para as aves. Na sua história evolutiva foi uma tragédia em cima da outra. Alguém teve a brilhante ideia de introduzir coelhos na Nova Zelândia. Vamos viajar para Nova Zelândia, geografia na veia aí, pertinho ali da Austrália, é um arquipélago, tá? E aí a gente vai imaginar ilhas paradisíacas que conseguem ter uma vastidão de ecossistemas num ambiente pequeno, né? São ilhas pequenas, mas tem neve, tem praia, tem florestas, eu vou abrir aspas para tropicais, mas são florestas luxuriantes, de certa forma. Então tá lá, final do século XIX, paisagem absurda, esse ambiente já estava colonizado, né, por europeus, e alguém teve muita saudade de uma coisa ridícula chamada caça esportiva. E aí algum legislador apoiou essa ideia e foi introduzido coelho na Nova Zelândia. E aí o que coelho faz? O que coelho sabe fazer? Os coelhos fizeram aquilo que eles sabem fazer de melhor. Multiplicaram-se aos milhares e essa população introduzida atingiu números estratosféricos, causando prejuízos econômicos enormes, especialmente relativos à pecuária. Tinha tanto coelho na Nova Zelândia nessa época que os coelhos estavam competindo com as ovelhas por pasto. E os coelhos dominaram vários ambientes de várias regiões, expulsando pecuaristas, porque eles estavam detonando o que tinha de grama. E aí, como ideias ruins estão sempre disponíveis nas prateleiras mais baixas, alguma outra mente brilhante teve um insensato insight. Por que a gente não introduz os predadores naturais dos coelhos para ajudar a gente com esse problema que a gente mesmo criou? E nessa hora, ou nos anos seguintes, a biologia da conservação, que nem existia ainda, ganhou um dos mais poderosos e nefastos exemplos práticos do que você não deve fazer para controlar uma espécie exótica. Após a introdução de doninhas, furões e arminhos, não foram os coelhos que foram os mais afetados. Na verdade, esses pequenos carnívoros se mostraram particularmente ineficientes no cumprimento da sua pretendida função. Mas o que rolou foi que eles encontraram uma fauna de aves endêmicas que possuíam pouca ou nenhuma capacidade de voo, faziam seus ninhos no chão e não eram capazes de reconhecer ou reagir a predadores mamíferos. O massacre resultante foi mais uma vez pouco surpreendente. Em especial os armínios pareciam preferir preencher seus cardápios com kiwis, tacarres e outras aves neozelandesas que hoje se encontram seriamente ameaçadas de extinção. Dentre essas aves, se encontrava a nossa espécie de hoje, o maior papagaio do mundo, o kakapo. O kakapo, Strigops abruptilus, é uma ave excepcional. É um membro da ordem dos psitacídeos, agrupa papagaios, araras, periquitos. A gente está cansado de saber quem são os psitacídeos, mas o kakapo, ele difere da maioria dos seus primos em aspectos essenciais. Esse nome, kakapo, ele vem do maori. Kaka significa papagaio e po significa noite. Ou seja, em maori, kakapo significa papagaio da noite. Ele também é conhecido como papagaio coruja,
ou papagaio cara de coruja. E é uma espécie de papagaio muito grande, noturna e terrestre, da superfamília Strigopoideae. O cácapo ele pode atingir até 64 centímetros de comprimento e apresenta uma combinação de características únicas entre os papagaios. Plumagem amarela esverdeada, finamente manchada, um disco facial distinto, com olhos voltados para a frente, como o de uma coruja, com discos circundantes de penas com textura especial. Possui um grande bico cinza, pernas curtas, grandes patas azuis e asas relativamente curtas, com uma cauda também curta. Eu falei aqui um pouquinho dessas características físicas e, assim, é lamentável que isso seja um podcast, né? Porque por mais que a gente faça essa descrição, quem nunca viu essa ave não consegue ter uma noção do tanto que ela é linda, sabe? Assim, eu acho que o subtítulo desse episódio tá O Papagaio Mais Lindo, mas aí eu tô falando de coloração, que eu acho o padrão de plumagem dele sensacional, mas principalmente, e isso é muito bem apropriado por ilustradores, cara, ele é muito fofo, pô. O rosto, porque ele te olha com os olhos bem frontais, né, bem diretos, né? A visão dele ela é uma visão como se fosse de predador mesmo, e os discos faciais dão aquela aparência de bochechinha pra ele, com essas penas especiais ao redor do bico, por causa do comportamento noturno também. Cara, dá uma carinha pra esse bicho que, pelo amor de Deus, eu não sei como é que não tem uma indústria, toda uma indústria de bichinhos de pelúcia em formato de cácapos, porque eu compraria vários. Essa espécie é a única espécie de papagaio do mundo que não voa, é também o papagaio mais pesado do mundo. Ele é, como a gente falou antes, herbívoro, que já é uma característica também muito particular. Completamente herbívoro, completamente, tá bom. Nem tudo é completamente alguma coisa quando a gente fala de nutrição, mas em grande parte herbívoro. Tem alguns registros em época reprodutiva de alguns indivíduos se alimentando de insetos, mas uma proporção muito pequena na dieta. Ele é visivelmente sexualmente dimórfico em relação ao tamanho corporal, com machos bem maiores que as fêmeas, tem uma baixa taxa metabólica basal e não possui cuidado parental masculino, que é muito estranho quando a gente fala de psitacídeo. Essa espécie é a única espécie de papagaio que possui um sistema reprodutivo poligínico, que é o sistema de leque. Então, assim, ele faz o que, por exemplo, o galo da serra faz. É bem louco, né? É bem louco você imaginar um sistema de leque para psitacídeo, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso para frente. E é também, possivelmente, uma das aves com a maior longevidade do mundo, com a expectativa de vida relatada de até 100 anos em cativeiro. Na natureza, eles passam de 60 anos de vida. E aí, o lance do dimorfismo, para vocês terem uma ideia da proporção, os machos eles podem chegar a pesar até próximo de 4 quilos, e as fêmeas elas estão ali em torno de 1,5 kg, passam muito pouco disso. Uru Podcast. A gente vai falar muito rapidamente, ou tentar falar muito rapidamente, da sistemática e da taxonomia do cácapo. Meio que eu não consigo, né, passar batido por esse tema. Vocês já perceberam ao longo desse tempo que eu gosto muito. Acho muito estimulante esse tipo de discussão. Com relação a essa espécie, o cácapo foi formalmente descrito em 1845 pelo ornitólogo inglês George Robert Gray. Ele criou um novo gênero e cunhou o nome binomial Strigops abruptulus para essa espécie. Gray não tinha certeza sobre a origem do seu espécime e escreveu, entre aspas, "Esta ave notável é encontrada em uma das ilhas do Oceano Pacífico Sul." O nome genérico Strigops deriva do grego antigo strix, que significa coruja, e ops, que significa rosto, enquanto seu epíteto específico abruptulus vem de abrus, que significa macio, e ptilon, que significa pena. Então seria uma ave com cara de coruja e penas macias, extremamente adequado. A espécie é monotípica, não existe nenhuma subespécie reconhecida. O nome cácapo é maori, ele deriva, como a gente
vai saber para sempre de Ka, que significa papagaio, e Po, que significa noite. E aí eu tô falando desse jeito porque eu fui conversar com algumas pessoas de lá para saber como se pronuncia. E aí vocês vão achar em alguns sites, em alguns locais, a escrita com a letra K, com o A, com o que eles chamam de macron, né? Que é uma barra em cima de todas as vogais. Então é o K, um A, outro K, outro A, um P e um O, todas as vogais com uma barra em cima. E essas barras são os chamados macrons, que indicam vogais longas. Então a pronúncia correta em Maori, e aí eu vou dar o meu melhor, tá? Não sei se eu vou conseguir, como o pessoal explicou, é Ka-ka-po. Então vocês podem treinar em casa para falar o nome certo. Quando vocês quiserem falar o nome dessa ave em Maori, Ka-ka-po. Essa ave é colocada na família Strigopidae, juntamente com 2 espécies do gênero Nestor. E aí uma delas vocês já vão conhecer de um episódio que a gente gravou, que é o Kea, o Nestor notabilis, um dos papagaios mais interessantes e inteligentes que a gente conhece, e o Ka, que é o Nestor meridionalis. Essas aves são endêmicas da Nova Zelândia, da mesma forma que o kakapo. Os estudos filogenéticos moleculares demonstraram que a família Strigopidae é basal em relação a outras 3 famílias de papagaios da ordem Psittaciformes e divergiu há 33 e 34 milhões de anos. O ancestral comum do kakapo e das 2 espécies de Nestor divergiu há cerca de 27 e 40 milhões de anos, entre 27 e 40 milhões de anos. Ornitólogos anteriores acreditavam que o kakapo poderia estar relacionado aos papagaios terrestres e ao papagaio noturno da Austrália, devido à sua coloração semelhante. Mas isso já foi contrariado por estudos moleculares. Em vez disso, já está bem definido que essa coloração críptica foi uma adaptação a hábitos terrestres que evoluiu outras 2 vezes convergentemente. Antes da gente falar da conservação, da história da conservação dessa ave, a gente vai falar um pouquinho da distribuição. Basicamente, essa ave ocorre na Nova Zelândia, é restrita e endêmica de lá. Originariamente ocorria na Ilha Norte, na Ilha Sul e na Ilha Stewart. Existem algumas discussões sobre subfósseis que foram encontrados nas Ilhas Chatham, e essa discussão aí ela não está definida. E aos poucos essa ave foi sendo eliminada, vamos dizer assim, dessa distribuição original, que atualmente, e a gente vai contar os detalhes disso, ela sobrevive com populações translocadas na ilha Codfish, na ilha Anchor e na ilha Chalk. Possivelmente ainda permanece na ilha Mould e foi recentemente reintroduzida na ilha Little Barrier. Galera, mas é óbvio que toda vez que a gente começa a pensar em falar sobre essa ave, que vem à nossa mente é a história de conservação por detrás dessa espécie, né? Ela se tornou uma espécie bandeira para conservação ao redor do mundo. Ainda hoje, ela movimenta muita gente, sensibiliza muita gente para essa causa. E para a gente contar essa história de uma maneira interessante para vocês, a gente vai resgatar uma matéria do nosso jornal favorito, que é o Eco. É uma matéria assinada pelo Bernardo Araújo, e essa matéria ela é uma matéria de 9 anos atrás, é uma matéria de 2016, mas que a gente acha deliciosa, assim, a maneira de contar. E é uma história muito conhecida, quem já fez essa disciplina de Biologia da Conservação com certeza vai saber detalhes que talvez a gente nem venha a tocar aqui, mas a gente vai aproveitar para resgatar esse texto que a gente acha muito legal. Essa matéria chama As 2 Vidas de Richard Henry e a Salvação do Kakapo. A maior e mais estranha espécie de papagaio quase foi extinta, mas 2 criaturas de mesmo nome se empenharam pela sua sobrevivência. Ela faz um paralelo muito legal de 2 Richards, um homem e um pássaro. Os 2 com o sobrenome Henry e os 2 que viveram a maior parte das suas vidas na Nova Zelândia. Tudo começou no final do século XIX, como a gente vai ver, e como a gente comentou sobre a questão do status de destruição inicial, né? As 2 ondas de destruição pelo qual o Kakapo passou. E aí é que entra a vida do primeiro Richard Henry. Ele entra na vida do Kakapo com o primeiro diagnóstico da situação
que essa ave vivia já no final do século XIX. O Richard, ele é irlandês, nasceu em 1845 e emigrou ainda jovem para a Austrália, onde passou grande parte da juventude caçando, pescando, conversando com aborígenes e observando o mundo natural. Em 1874, ele chegou à Nova Zelândia, passando anos seguintes viajando pelas ilhas e trabalhando com coisas variadas. 9 anos depois, ele se estabeleceu às margens do lago Te Anau, na borda do que hoje a gente chama de Parque Nacional Fiordland, o maior dos parques nacionais do país. Lá, o Richard teve um assento privilegiado para observar o resultado da introdução dos coelhos. Observador e estudioso das aves locais, ele percebeu o declínio das populações de cácapos, uecas, kiwis e outros, e em pleno século XIX, ele previu a extinção do cácapo, tornando-se uma das primeiras vozes em favor da conservação das aves neozelandesas. Em 1891, Resolution Island, uma ilha a oeste de Fiordlands, foi apontada como uma reserva com o intuito de preservar a ave fauna não voadora da Nova Zelândia, em um ambiente livre de predadores. O Henry, já conhecido por suas ideias conservacionistas, foi designado como curador desse novo santuário, um posto que ele assumiu em 1894. Equipado com um barco, com um assistente, com suprimentos e material para construir toda a estrutura, incluindo uma casa, para a operação do que viria a seguir, toda essa empreitada tinha um objetivo bem simples: translocar o maior número possível de aves ameaçadas para a ilha, de forma que elas pudessem estabelecer populações livres de predadores e garantir sua existência ao longo do próximo século. E aí a gente dá uma pausa no texto para imaginar, assim, o tanto que isso era vanguarda, né? Porque é um projeto de conservação antes da conservação existir como conceito, praticamente. Então, assim, os erros que aconteceram, eles são, em alguns momentos, erros óbvios, mas que definiram alguns dos alicerces que foram utilizados nos anos seguintes para equipar melhor essa iniciativa conservacionista. É importante mencionar que translocar animais entre ambientes dessa forma pode parecer uma tarefa simples, mas não é. Mesmo hoje, com todo o avanço técnico e científico no manejo de vida silvestre, mais de metade dos projetos de reintrodução de fauna terminam em falha ou sem certeza de sucesso. Alô, projeto de reintrodução da ararinha azul, está passando por uma crise nesse momento. A gente registra aqui toda a nossa torcida para que isso consiga ser revertido para o bem das aves, né? Para o bem das aves como indivíduos, as aves que estão lá, algumas delas doentes, mas também para o bem da espécie. A gente torce, a gente espera muito que essa situação consiga ser contornada e que a gente tenha um sucesso no estabelecimento de uma população viável na caatinga brasileira. Vamos voltar. Eu lembrei disso, dessa nota triste aqui. Ainda assim, enfrentando todos esses percalços, em poucos anos Richard conseguiu capturar e transportar mais de 500 aves, incluindo cácapos, para Resolution Island, experimentando, de forma pioneira, métodos de captura com redes e cães rastreadores. Nos primeiros anos, tudo pareceu caminhar maravilhosamente bem. Populações de aves foram, conforme pretendido, estabelecidas na ilha. Na virada do milênio, entre os anos de 1900 e 1901, armínios começaram a ser avistados na ilha. O inimigo havia chegado. Foi apenas uma questão de tempo até que todo o esforço de Richard Henry fosse desfeito e as aves da ilha aniquiladas. O homem esperançoso, que assumiu o cargo de protetor de Resolution Island em 1894, foi transferido em 1908, desolado, para uma segunda ilha, Capite Island, mas só permaneceu lá por 3 anos. Pouco depois, em 1912, se aposentou. Em 1922, fez sua última mudança para Helensville, no norte de Auckland, a mais populosa cidade da Nova Zelândia. Em 1929, Henry faleceu, um homem senil e solitário, e apenas uma única alma, o responsável local pelos Correios, compareceu ao seu funeral. Um desfecho melancólico para um homem que dedicou sua vida à conservação, e um mau presságio para a espécie que ele lutara para proteger. O cácapo se tornou uma espécie esquecida no início do século XX, abandonada à própria sorte por décadas que se seguiram aos esforços em Resolution Island. Ninguém sabia qual era a situação da espécie. Apenas em 1950, com a criação do New Zealand Wildlife Service, Serviço de Vida Selvagem na Nova Zelândia, novos esforços foram desprendidos para encontrar cácapos nos cantos mais remotos e inacessíveis do país. Mais de 60 expedições foram lançadas entre 49 e 73, e em todas essas expedições, apenas 6 indivíduos foram capturados. Isso mesmo,
só 6 indivíduos em 24 anos. Eles foram levados para cativeiro, onde se pretendia iniciar um programa de reprodução, mas todos os indivíduos capturados eram machos e a maioria morreu após alguns meses. No início de 74, não se sabia da existência de nenhum cácapo vivo na natureza. Novas buscas intensivas foram feitas em Fiordlands, num esforço que envolvia outra notória figura da conservação neozelandesa, Don Merton. Em 3 anos, outros 18 indivíduos foram localizados. Mais uma vez, todos eram machos. Desses novos indivíduos, apenas um viveu durante vários anos seguintes, um macho que recebeu o nome de Richard Henry. A turbulenta maré de azar finalmente deu algum sinal de amanso em 1977, quando uma nova população de cácapos foi localizada em uma terceira ilha, Stewart Island, ao sul do país. 3 anos adicionais de busca foram necessários para que uma fêmea, junto a um ninho e um pequenino filhote, fosse enfim encontrada. Finalmente uma população reprodutiva, que foi estimada à época em cerca de 150 animais. Stewart Island nunca chegou a ser colonizada por arminhos, mas possui uma população de gatos ferais. Após o descobrimento dessa nova população insular, esses gatos foram responsáveis por uma nova onda de predação. Após alguns meses, no entanto, os gatos foram eliminados e os abates pararam. Porém, a população descoberta caíra para cerca de 60 indivíduos. Era óbvio que as aves não podiam continuar ali. Ressurgiu o desafio. Os números totais de cácapo já não eram como os do final do século XIX. Não havia centenas de aves a serem encontradas e translocadas. Havia cerca de 60 aves, as últimas existentes no planeta Terra. Cada perda agora colocaria o cácapo um passo largo, mais próximo de sua extinção. Mas os envolvidos na conservação do cácapo não estavam no escuro, pois o conhecimento sobre a espécie e as técnicas de manejo necessárias para o resgate já haviam sido desenvolvidas no final do século XIX. Guru Podcast. E assim, os 30 anos seguintes veriam um programa de conservação focado nessa espécie, baseado em alguns tópicos essenciais para o seu sucesso. Primeiro, as realocações. Na década de 80, os cácapo foram translocados para ilhas sem predadores, a fim de manter sua diversidade genética, evitar a disseminação de doenças nocivas e reduzir a miscigenação. Em 1989, um plano de recuperação dos cácapo foi desenvolvido e um programa de recuperação foi estabelecido em 95. O Departamento de Conservação da Nova Zelândia substituiu o Serviço de Vida Selvagem nessa tarefa. A primeira ação do plano foi realocar todos os cácapo restantes para ilhas adequadas para sua reprodução. Nenhuma das ilhas da Nova Zelândia era ideal para o estabelecimento de cácapo sem reabilitação por meio de revegetação extensiva e da erradicação de predadores e competidores mamíferos introduzidos. 4 ilhas foram finalmente escolhidas: Maud, Little Barrier, Codfish e Mana. 65 cácapo, 43 machos, 22 fêmeas foram transferidos com sucesso para essas 4 ilhas em 5 translocações. Algumas ilhas tiveram que ser reabilitadas várias vezes, quando gatos selvagens, armínios e doninhas continuaram aparecendo. A ilha Little Barrier acabou sendo vista como inadequada devido à paisagem acidentada, à floresta densa e à presença contínua de ratos, e suas aves foram evacuadas em 1998, e junto com a ilha Mana, foi substituída por 2 novos santuários de cácapo, a ilha Chalky, Te Kahanu Otamatea e ilha Anchor. Toda a população de cácapo da ilha Codfish foi temporariamente realocada em 1999 para a ilha Pearl, em Port Pegasus, quando os ratos estavam sendo eliminados de Codfish. Todos os cácapo das ilhas Pearl e Chalky foram transferidos para a ilha Anchor em 2005. Outro tópico de sucesso para o programa: a alimentação suplementar. Uma parte fundamental do programa de recuperação é a alimentação suplementar das fêmeas. Os cácapos se reproduzem apenas uma vez a cada 2 ou 5 anos, quando certas espécies de planta, principalmente da Acridium cupressino, o rimo, produzem frutos e sementes ricos em proteínas. Durante os anos de reprodução, quando o rimo se desenvolve, alimento suplementar é fornecido aos cácapos para aumentar a probabilidade de reprodução bem-sucedida. Em 1989, 6 alimentos preferidos: maçã, batata doce, amêndoas, castanha do Pará. Vejam só, a castanha do Pará foi parar lá no programa de conservação dos cácapos na década de 80 e 90. Saiu da Amazônia para salvar o maior papagaio do mundo.
sementes de girassol e nozes foram fornecidos ad libitum todas as noites a 12 estações de alimentação. Machos e fêmeas consumiram os alimentos fornecidos e as fêmeas nidificaram na ilha Little Barrier nos verões de 89 a 91 pela primeira vez desde 1982. A alimentação suplementar afeta a proporção sexual dos filhotes de cácapo, que pode ser usada para aumentar o número de filhotes fêmeas, manipulando deliberadamente a condição materna. Assim, durante o inverno de 81, apenas fêmeas com menos de 1,5 kg receberam alimentação suplementar para evitar o aumento em sua condição corporal, e os resultados da proporção sexual em 1982 foram próximos da paridade, eliminando as proporções sexuais tendenciosas para machos com alimentação irrestrita. Hoje, ração comercial para papagaios é fornecida a todos os indivíduos em idade reprodutiva em Uenua Hole e em Anchor. A quantidade ingerida e os pesos individuais são cuidadosamente monitorados para garantir a manutenção da condição corporal ideal. Outro pilar do sucesso do programa de conservação é o gerenciamento de ninhos. Os ninhos de cácapo são intensamente gerenciados por equipes de conservação da vida selvagem. Antes da remoção de ratos polinésios de Uenua Hole, eles representavam uma ameaça à sobrevivência dos filhotes de cácapo. Dos 21 filhotes que nasceram entre 81 e 94, 9 foram mortos por ratos ou morreram e foram posteriormente comidos por eles. A proteção dos ninhos de cácapo foi intensificada após 1995 com o uso de ratoeiras e estações de envenenamento. Assim que um ninho de cácapo era detectado, uma pequena câmera de vídeo e uma fonte de luz infravermelha monitoravam o ninho continuamente e assustavam ratos que se aproximavam com luzes piscantes e estalos altos. Todas as ilhas com cácapo estão agora livres de ratos, mas câmeras infravermelhas ainda permitem que os guardas monitorem remotamente o comportamento das fêmeas e filhotes nos ninhos. Registradores de dados registram a chegada e a saída das mães cácapo, permitindo que os guardas escolham um horário para verificar a saúde dos filhotes e também indicam quanto as fêmeas estão tendo que se esforçar para encontrar alimento. Como as mães cácapo frequentemente lutam para criar vários filhotes com sucesso, os guardas da Cácapo Recovery movem os filhotes entre os ninhos conforme necessário. Os ovos são frequentemente removidos dos ninhos para incubação, a fim de reduzir a probabilidade de acidentes, como ovos perdidos ou esmagados. Se os filhotes ficarem doentes, não estiverem ganhando peso ou houver muitos filhotes no ninho e nenhum ninho disponível para movê-los, eles serão criados manualmente pela equipe da Cácapo Recovery. Na temporada de 2019, os ovos também foram removidos dos ninhos para incentivar as fêmeas a reencontrarem seus ninhos. Ao criar manualmente o primeiro grupo de filhotes em cativeiro e incentivar as fêmeas a botarem mais ovos, a equipe de recuperação do cácapo esperava que a produção geral de filhotes aumentasse. E assim, no final de fevereiro de 2020, época de reprodução de verão da ave, esses esforços levaram à produção de 80 filhotes, um número recorde até então. Mais um pilar desse sucesso é o monitoramento. Para monitorar a população de cácapo continuamente, cada ave é equipada com um transmissor de rádio. Cada cácapo conhecido, exceto alguns filhotes, receberam um nome dado pelos funcionários do programa de recuperação do cácapo. Dados detalhados sobre cada indivíduo são coletados. Transmissores GPS também estão sendo testados para fornecer dados mais detalhados sobre o movimento de aves individuais e seu uso de hábitat. Os sinais também fornecem dados comportamentais, permitindo que os guardas florestais coletem informações sobre acasalamento e nidificação remotamente. Anualmente, cada cácapo recebe um check-up de saúde e tem o seu transmissor substituído. Outro tópico de grande interesse e responsável pelo sucesso do programa são as reintroduções. O programa de recuperação do cácapo tem sido bem sucedido, com o número de cácapo aumentando constantemente. A taxa de sobrevivência e a produtividade dos adultos melhoraram significantemente desde o início do programa. No entanto, o objetivo final é estabelecer pelo menos uma população viável, autossustentável e sem manejo de cácapo como um componente funcional do ecossistema em um habitat protegido. Para ajudar a enfrentar esse desafio de conservação, a ilha Resolution, com seus 20.860 hectares em Fiordland, está sendo preparada para a reintrodução do cácapo com restauração ecológica, incluindo a erradicação de predadores. Em última análise, a visão da recuperação do cácapo é restaurar o Maori. Em Maori significa força vital do cácapo por meio da reprodução de 150 fêmeas adultas. Também 4 machos foram reintroduzidos no santuário Mountain Maungatauri, na Ilha Norte, em 21 de julho de 2023, tornando-se o primeiro cácapo vivendo na Nova Zelândia continental em quase 40 anos. Apesar das extensas melhorias na cerca do perímetro, em outubro de 23, um dos cácapos escapou
usando uma árvore caída para escalar. O pássaro foi localizado usando o sinal do seu transmissor GPS e retornou ao santuário. Um segundo grupo de 6 pássaros foi introduzido no santuário em setembro. No entanto, mais 2 cácapo encontraram uma maneira de pular a cerca e em novembro o Departamento de Conservação resolveu remover temporariamente 3 aves do santuário para uma ilha livre de predadores ao sul, deixando a população de cácapo no santuário em 7. O departamento comentou que os cácapo não voam, mas são excelentes escaladores, podendo usar suas asas para saltar de paraquedas no topo das árvores. Guru Podcast. São 30 anos de um trabalho sério, muito focado e sempre tendo a espécie como seu objetivo principal. E assim a gente conseguiu transformar o que eram cerca de 60 aves na população atual de praticamente 5 vezes esse número inicial no período. Então, obviamente que a gente não pode dizer que essa espécie está fora de perigo, mas é notório que a população de cácapo hoje ela traz alguma esperança da gente conseguir ter essa ave entre nós durante muito mais tempo. Cácapos não se encontram de forma alguma fora de perigo e ainda são considerados criticamente ameaçados pela União Internacional para a Conservação da Natureza, mas suas chances de sobrevivência estão agora muito melhores do que elas estavam no século passado. De fato, uma das maiores ameaças à espécie no momento é sua falta de variabilidade genética, consequência de todos os indivíduos sobreviventes serem provenientes apenas de uma pequena população insular de Stewart Island, ou pelo menos quase todos. O único cácapo proveniente das Fiordlands sobreviveu até o início do século XXI. Aquele único cácapo que foi batizado como Richard Henry. Esse Richard já era provavelmente uma ave de idade avançada quando foi translocado para o seu novo santuário insular, mas ainda assim ele deixou um presente vital para sua espécie: 3 filhotes. Pode não parecer muito, mas a presença continuada dos genes de Henry é de prima importância para a população de cácapos. É um caminho para o aumento da variabilidade genética e para a cura dos frequentes problemas de baixa fertilidade e falha no desenvolvimento de ovos que derivam de cruzamentos de indivíduos que são, inevitavelmente, parentes próximos. Há quem diga que a batalha pela conservação é uma batalha perdida, mas histórias como esta provam que vitórias existem, mesmo quando uma reviravolta positiva parecia impossível. As lições tiradas dessas vitórias podem ser antigas e um tanto piegas, mas são inegavelmente verdadeiras. As únicas batalhas que podemos verdadeiramente considerar perdidas são aquelas que ainda não lutamos. Em dezembro de 2010, o mundo perdeu seu segundo Richard Henry, dessa vez o cácapo. Como homem de mesmo nome, Richard teve uma vida longa e dura, mas que deixou para trás um legado.